Good morning, my friends from CCM. Good morning, nono ano. How are you guys? Are you fine? Are you happy? I hope so. Here's me, Teacher Aline, your English teacher, and this is our English class. Ok, my friends. Hoje vamos finalizar o capítulo, a unidade, o livro. Oh, que festa da finalização! Get your book, my friends. Get a pencil and eraser and let's study. Que hoje o conteúdo é, ó, da hora. Um dos meus favoritos na gramática. Adoro este conteúdo. Sim, tá pequenininho assim, mas você tem o seu livro aí. Question tags. Question tag. Teacher, what is this? Pergunta. Já vou avisando que a tradução em português para tudo isso é né. Como assim, teacher, né? É né. Aquele né que a gente usa para confirmar as coisas. É esse né. Só que o né em inglês, ele não é tão simples igual o nosso né. Teacher, mas né? Né. Vou dar um exemplo. Quando você fala assim, ó, a gente usa o question tag para confirmar alguma coisa. Confirmar. Por exemplo, você sabe a informação, mas você quer confirmar. Por exemplo, você vê a menina. Aí a menina vê um garotinho assim, bonito. Aí ela sabe que ele é solteiro. Aí ela vai lá no amigo do cara e fala: Fulano tá solteiro, né? Ela já sabe, mas ela quer confirmar. Fulano tá solteiro, né? Aí o amigo fala: tá sim, tá confirmando. Aí você entregou o trabalho para a professora, mas você quer que toda a sala saiba que você entregou o trabalho. Você sabe que entregou o trabalho, a professora sabe que você entregou o trabalho, sua mãe sabe que você entregou o trabalho, mas você quer confirmar. Aí você pega e grita no meio da sala assim: professora, eu já te entreguei o trabalho, né? A professora já entregou. É o né para confirmar. Né, né, né. Então esse é o né que a gente vai aprender hoje. Só que em inglês, querido, esse né tem zilhões de formas de se escrever. Em inglês não é tão simples assim como a gente às vezes. Então vamos lá. Tecnicamente a gente chama isso de question tags. Question tag. Vou ler aqui no livro, vocês acompanham aí na página 310. Tá pequenininho assim, mas vocês conseguem ler. Question tags are used to check information we believe to be true or to comment on a situation. Então, question tags são usados para confirmar, checar uma informação que nós acreditamos ser verdade ou comentar uma situação. Aí ele traz alguns exemplos aí. Eu vou logo para os exemplos, tá? Observe what if the statement verb is. Então, vou ler o exemplo logo. People are concerned about where their food comes from, aren't they? As pessoas estão preocupadas de onde a comida deles vem, né? Não estão? Tipo assim, aren't they? Agora vamos ver uma ao contrário. Next example. Meat can be grown for animal cells in lab. Can't it? Can it? Meat can't be grown from cell in labs. Can it? Então, a carne não pode crescer, não pode ser cultivada com células animais no laboratório. Pode? Pode? Aí já não é o né? É já mais uma confirmação. Pode? Então, pegaram o esquema, é para confirmar. Então, na maioria das vezes é para botar o né. Mas vamos ver as formas que pode ser usada com can, não sei o que. Calma lá que eu vou explicar melhor. Primeiro a gente vai estudar as formas afirmativas. Então vamos lá. De maneira geral, como é que a gente forma uma question tag? A gente vai ter a frase e na question tag, na tag eu chamo de tag, tá? Na tag a gente tem o verbo auxiliar e o pronome. Então vamos lá. Question tags are made with an auxiliary verb, do, have, be, etc. and a pronoun. I, you, he, she, it, etc. O livro tem alguns exemplos para vocês. Vamos entender um pouquinho melhor.
Acompanhe comigo as frases afirmativas com tag negativa, que é sempre assim essa duplinha. Frase afirmativa, tag negativa. Follow me. Harry is an engineer, isn't he? Harry é um engenheiro, né? Não é? Grace was late, wasn't she? Grace estava atrasada, não estava? Não estava? Viram que eu tenho informação, mas eu quero usar a tag só para confirmar, para checar. You play the drums, don't you? Você toca bateria, não toca? She studies in the morning, doesn't she? Ela estuda de manhã, não estuda? We went home on foot yesterday, didn't he, né? He went home on foot yesterday, didn't he? Ele foi para casa a pé ontem, não foi? Tá vendo aqui? Ah, é sempre para confirmar? Ah, né? Não estuda? Ah, não trabalha? Ah, não toca, né? Isso aí. They have been to New York, haven't they? Eles foram para Nova York, não foram? She has called you many times this week, hasn't she? Ela te ligou muitas vezes essa semana, não ligou? He will visit us tonight, won't he? Ele vai nos visitar hoje à noite, não vai? Então tá. Então, resumindo ou explicando, como que a gente forma a tag? A frase afirmativa, e aí a gente vai fazer a tag na negativa com o auxiliar e com o pronome relativo. Teacher, o que são esses raios desses auxiliares? Como é que eu vou identificar os auxiliares? Eu preparei uns... Oh, beleza! Tinha que acontecer isso. Eu preparei um slide que a gente vai ver... Opa, fugiu. Aqui. Como que a gente vai identificar os slides para quem está meio perdido? Olhamos uma frase. Vimos is, are, am. Já sabemos que eles são verbos principais, que também são verbos auxiliares. Então, ele funciona como os dois. Harry is an engineer. Is, aí a gente coloca do outro lado na negativa. Isn't he? You are a teacher. Aren't you? We are in a good restaurant. Aren't we? Am, are, is são verbos principais e verbos auxiliares ao mesmo tempo. Esse foi o be no presente. Be no passado, quais são as formas dele? Was e were. Cuidado que na tag a gente faz um espelho, tá, gente? Afirmativo de um lado, negativo do outro. Olhou esses? Esses são auxiliares também. São verbos principais e são verbos auxiliares. Qual a negativa deles? Wasn't, para was, e weren't, para were, tá? Ah, gente, e a pessoa, aí vocês têm que ver, né? Harry, isn't he? Porque Harry é he. Grace, wasn't she? Tá? Tem que saber analisar isso aí também. Ainda falando sobre os auxiliares. Aí esses são mais fáceis de identificar se tiver na frase. Se tiver na frase um will, can, would, já sabe que eles que são os auxiliares. Aí fica mais fácil. Lembrando que will not, a gente pode escrever won't. Cannot, a gente pode escrever can't. Will not, a gente pode escrever wouldn't. Então, esses são mais fáceis de identificar. Beleza? Teacher, não tem nenhum deles na frase. Como é que eu vou saber qual é o auxiliar? Se não tem nenhum desses desse primeiro bloco que eu coloquei, não tem am, não tem are, não tem is, was, were, will, can, you'd, só pode ser esse segundo caso aí. Verbos no presente ou verbos no passado. Segundo caso não, né? Esses dois. Verbos no presente. Do ou does. Que é o caso da frase lá, ó. You play the drums. Teacher, mas como é que eu vou saber? Não é nenhum desses, então é o quê? Presente. Então, qual auxiliar do presente? Ou vai ser o do ou vai ser o does. E aí a gente já estudou
diversas vezes qual que é a diferença entre eles. Tá bom, Titi, e se o verbo ficar no passado? Se o verbo estiver no passado, vai ser o didn't. Did or didn't, né? Teacher, como é que eu vou identificar o verbo no passado? A maioria dos verbos no passado termina com ED. E tem aqueles casos dos verbos irregulares que a gente viu desde o 8º ano, tá? Então aí você tem que olhar para a frase e saber se ele está no passado. Por exemplo, went é o passado do go. Então a tag dele se faz com did. No caso aqui, didn't. Beleza. E por último, atenção ao verbo have e o verbo had. Na verdade, o had é o passado do have. Teacher, atenção por quê? Porque se o have ou had estiver juntinho com outro verbo, significa que ele é um verbo auxiliar. E a gente vai fazer a tag dele com haven't or hadn't. Ok? Que é o caso do exemplo. They have been. Esse have da frase, ele é um verbo, é o auxiliar da frase. Por que eu sei disso? Porque do lado dele tem um been. E cadê? Tem um had também? Não, tem um has. She has called you many times. Esse has da frase também é auxiliar. Como é que eu sei disso? Porque do lado dele tem um verbo. Então, eu botei esse slide aí para vocês tentarem, né, ter uma forma mais clara de identificar os auxiliares. Viu, am, are, is, eles são os principais e são auxiliares. Was, were, também são principais e auxiliares. Verbos que são só auxiliar. Will, can, would. Não viu nenhum desses que eu te falei até agora. Olha a frase. Tá no presente? Do ou does é o auxiliar. Observou, o verbo termina com ed ou o verbo está no passado, o auxiliar é o did. Observou, tem have, has, had, e ele está combinado com outro verbo, eles são os auxiliares. O have, had, esqueci de botar o has, vocês anotem aí. Eu sugiro você copiar esse slidezinho para tentar identificar melhor, vai ficar mais fácil. Quem tem prática já, né, vai ficar mais fácil identificar, mas quem ainda não está muito familiarizado, esquece com frequência, anota esses slides aí e procura essas criaturas na frase. Aí vocês vão identificar, tá bom? Mas vamos lá então, deixa eu voltar nas tags. Então, a primeira tag, se a frase está na afirmativa, a tag fica na negativa. Como? Com o verbo auxiliar devido na negativa, tá? Então, deixa eu botar de novo o auxiliar para ficar claro. Tá, se eu tenho um will de um lado, do outro lado eu vou ter won't. Se eu tenho can de um lado, do outro lado eu vou ter can't. Se eu tenho um verbo no passado de um lado, do outro lado eu vou ter didn't, que é o auxiliar com not. Alright? A gente pode ter as frases na negativa, na afirmativa, perdão, e a tag na negativa. Ou ao contrário. Aí vem o segundo exemplo aí, ó. Sally isn't at the party. Is she? Sally não está na festa. Está? A próxima. He wasn't happy. Ele não estava feliz. Was he? Estava. Então, a frase é negativa e a tag na afirmativa. Na mesma circunstância, tá? Com os auxiliares e o pronome. Teacher, eu posso colocar is Sally na primeira? Não, não é comum, tá? Coloca o pronome mesmo. He, she, it, I. Meg doesn't speak Spanish. Does she? Quando a frase tá na negativa, é muito mais fácil fazer a tag. Por quê? Porque a frase na negativa, obrigatoriamente a gente tem que botar tag. Tem que botar o auxiliar, perdão. Então fica mais fácil de identificar. Todos eles aqui ficam na cara, né? Meg doesn't speak Spanish. Does she? Aí você vai ter que lembrar que doesn't é does, mas not. Jane didn't do the homework today, did she? Jane não fez o dever de casa hoje, fez? Peter and Kate haven't been to Chile. Have they? Olha aí, ó. Não foram, não estiveram no Chile. Estiveram? Aí eu não vou botar Pete and Kate, né? Peter e Kate. Eu vou botar they. They can't sing well. Can they? Eles não conseguem cantar muito bem. Consegue? They won't come back.
Will they? Eles não vão retornar, vão? Então, tem que lembrar também que won't é will, mas not. Então, de modo geral, uma tag é usada para confirmar uma informação. Frase na afirmativa, tag na negativa. Frase na negativa, tag na afirmativa. Ok? É sempre esse espelho aí. Dá uma olhada lá nos auxiliares, naquele slide que eu coloquei de auxiliares, para vocês conseguirem relembrar. Sim, e aí a gente tem algumas tags especiais aí no finalzinho da página 310. Teacher, que raio de tag especial é essa? Primeiro, the question tag for I am is aren't. De regra seria am not, mas não se faz isso, tá? É especial, é irregular. Então é aren't. Example, I am on time. Aren't I? Be careful. É uma tag especial. Next, the question tag for let's is shall we. Let's stay here. Shall we? Vamos ficar aqui. Let's not go there. Shall we? É o mesmo para afirmativo e para negativo. É uma exceção, uma tag especial. Anota aí, marca aí. The question tag of affirmative and negative imperatives is will you. Tá? A tag de qualquer frase no imperativo, seja um imperativo afirmativo, um imperativo negativo, é will you. Teacher, o que é um imperativo? Imperativo é quando a gente começa a frase com um verbo ou com don't e é usado para dar ordens ou instruções ou comandos. Get your book, pega o livro. Open the door, abra a porta. Don't speak Portuguese, não fale português. Esses são imperativos. Como a gente faz a tag deles? Com will e you, tanto para a negativa quanto para a afirmativa. É uma exceção. E o último caso de tag excepcional que a gente tem é the subject of tag for this or that is it. Se a gente tiver uma frase começando com this or that, o pronome que a gente vai usar na tag é o it, tá? O exemplo, that's the answer, isn't it? A gente não vai falar that's the answer, isn't that? Não, that's the answer, isn't it? Ok? Eu gosto muito desse assunto. Então, a gente vai fazer dois assuntos. Ah, tem o in time também, que é essa quadrinha do lado. Sentences using words as barely, hardly, never, seldom, nobody and nothing are considered negative sentences. Então, se a gente tem essas palavras na frase, barely, hardly, never, seldom, nobody and nothing, elas são consideradas frases negativas. Se a frase é negativa, nossa tag vai ser afirmativa, tá? Cuidado. Então, a gente vai fazer alguns exemplos para praticar. Falei dos auxiliares, né? Dá uma olhadinha. Anota, né, gente? A gente vai praticar o primeiro exercício, a gente vai fazer o exercício 1 da página 311. Tranquilo, associar as tags, tá? Não tem nem o que eu falar mais pra vocês, gente. Não tem muito o que eu falar, não. É só você se concentrar, fazer com calma. Ah, posso dar umas dicas assim. Número 1. Mr. Green's been to Egypt. Esse apóstrofo S é has, tá bom? É has. Então fica a dica aí. Jessica's late again. No número 2, Jessica's late again, esse apóstrofo S quer dizer is. Eu não vou fazer isso com vocês na prova, tá? Não vou botar as contractas não, que eu sei que não vai dar bom. Teacher, como que eu vou saber se é has, se é is? Pela frase, tá? Mas eu não vou fazer isso com vocês não, vou colocar escrito direitinho. Outra dica que eu posso dar, na número 5, you'd, e número 6, you'd também. Deixa eu ver aqui. A 6 é would, tá bom? Esse
apóstrofo D significa would. E na 5, deixa eu só confirmar. Na 5, esse apóstrofo D é had. Pronto, já dei as diquinhas já. Todas elas, tá bem claro o auxiliar quem é. Lembra que eu falei quando tem has, quando tem had, o que acontece? Então, é só vocês associarem aí. Dá um pause. O livro traz para vocês essas abreviações. Dá um pause, tenta fazer aí as tags e a gente já volta para corrigir. Let's go, my friends. Tá aí as respostas de como ficou. Eu sugiro muito que você tente fazer sozinho, tá? Não só copia, não, porque senão não vai entender. E agora eu vou ver com vocês certinho. Number 1. Mr. Green's been to Egypt, hasn't she? Mr. é ela, tá bom? Por isso que ficou o she. 2. Jessica's late again, isn't she? Lembra que eu falei que esse apóstrofo era is? Então ficou isn't she. Mr. Quinn é homem. Speaks Italian, doesn't he? Também não vou fazer isso com vocês não, tá? Vou colocar o nome direitinho, de homem ou de mulher, para vocês não ficarem na dúvida. Aí a gente tem um caso de presente, tá? Ih, eu tava fora da câmera. Tem um caso de presente, tá? Speaks Italian. Então ficou doesn't he. Number 4. James locked the door, didn't he? Passado. 5. You'd been there before. Você já esteve lá. Hadn't you? Falei que era had, então ficou negativo. Hadn't you? 6. You'd like to be there with us. Wouldn't you? Lembra que eu falei que era would? Wouldn't you? 7. This is a lovely book. Isn't it? Lembra da diquinha? This. O pronome fica o it. 8. Nothing is going to happen. Is it? Lembrando que nothing dá ideia de negativo, então frase negativa, tag na positiva. Alright? E aí, foi tudo bem? Conseguiu fazer? Eu espero que sim. Por último, agora a gente vai fazer o número 2. O número 2 é um pouquinho mais trabalhoso. Por quê? Porque agora vocês não têm que só associar, vocês têm que escrever. Vamos lá as dicas que eu posso dar. Deixa eu ver se tem alguma pegadinha aqui. Tá, vamos lá, as pegadinhas. Letra C. He, will. Vocês sabem que esse apóstrofo LL é a abreviação de will, né? Então, anota aí. Letter D. That's your wallet. Esse apóstrofo S aí é o is. Yes. Is. Letter D. They'd travel with us. Esse apóstrofo D, deixa eu confirmar, é would, tá? Calma que eu não vou fazer isso na prova não, vou escrever direitinho pra vocês, não vou abreviar não. They would travel with us. Letra J. They'd travel to Bahia before. Na letra J, esse D é had. Teacher, como é que dá pra saber? Dá pra saber pela estrutura da frase. Tá? Mas não se preocupa com isso agora. A gente dá pra saber porque é traveled, então tá no passado, teria que ser had, mas isso aí são aulas atrás. Não se preocupe com isso. Let's, letra K, let's eat. Let's eat é let's eat. Vai lá na regrinha que quando a gente tem o let's. Cuidado, tá? Tem uma tag diferente. Quando a gente tem let's de vamos, é uma tag diferente. Letra M, tem um never. Cuidado que quando a gente tem never, a ideia é de negativo. E letra P, cuidado com
imperative. Quando a gente tem um imperative, tem uma tag diferente também. Dá um pause aí, isso vai levar um pouquinho mais de tempo, mas eu sugiro você fazer sozinho ou sozinha para conseguir acompanhar. Já dei as diquinhas dos irregulares, das contrações, que quer dizer, dá um pause, daqui a pouco volta aqui para corrigir. Alright, my friends, let's correct. Tenta dar um pause aí para ver primeiro o que você acertou, o que errou. Confere aí no seu tempo. Tá bom? E eu vou explicando agora, corrigindo e explicando o que tiver muito fora, tá? O que tiver pegadinha, algum detalhe. Letra A. Tom didn't like the film. Did he? Tranquilo. You have an older brother. Don't you? Teacher, você não falou que eu não tivesse have? Era pra... Cuidado. Quando have tiver junto com outro verbo, aí ele é um auxiliar. Aqui o livro botou de propósito para vocês errarem. Aqui esse have, ele é um verbo normal. É um presente normal. Tá? Por isso que ficou don't you. Você tem um irmão mais velho, não tem? O have é que ele não é auxiliar. Letter C. He will go scuba diving. Ele vai mergulhar. Won't he? Não vai? That's your wallet, isn't it? Cuidado quando a gente falou, né, com that, a gente vai usar o pronome it. Essa é a sua carteira, né? You have bought a new car. Olha aqui o have aqui com outro significado. Ó. Aqui ele é auxiliar. You have bought a new car. Teacher, como é que você sabe que o have aí é auxiliar? Por causa do bought. O que é bought? Bought é o verbo buy no passado. Ele é irregular. You have bought a new car, haven't you? Você comprou um carro novo, não comprou? It rained yesterday. Didn't it? Normal. They'd travel with us. Seria they would travel with us. Wouldn't they? Nothing was wrong. Peraí que eu perdi aqui. Nothing was wrong. Was it? Teacher, por quê? Cadê a frase negativa? Quando tem nothing, a frase é negativa. Então a tag fica na positiva. Nothing was wrong. Was it? Tô com uma pronúncia britânica hoje, não sei por causa de quê. Ah, é porque eu tava assistindo British Council. Letra I, letra I. The kids aren't doing their homework, are they? Normal. They'd traveled to Bahia before. Lembrando que esse apóstrofo they had, então fica hadn't they. Let's eat something. Shall we? Quando tem let's de um lado, shall we do outro. Let's go, let's not, shall we do outro lado. Karen has blue eyes. De novo aqui o have, has sendo usado como verbo principal. Não é verbo auxiliar. Karen tem olhos azuis. Doesn't she? She never helps you. Ela nunca ajuda você. Does she? Ajuda? Então, cadê a frase negativa? A frase negativa, teacher? É never. Never dá a ideia de frase negativa, por isso a tag fica positiva. The door is closed, isn't it? Paula has gone to the movies, hasn't she? De novo, aqui a gente tem o has como auxiliar. Como é que eu sei? Por causa do gone, que é um verbo. O que é gone? É o verbo go no particípio passado. Por isso o has é nosso auxiliar. Don't lie to me, will you? Quando a gente tem um imperativo, a gente usa sempre will you na tag. Eu sei, são muitos detalhes. Essa foi a nossa última aula. Ah, tá. Peraí, que esse aqui... Deixa eu botar aqui. Essa foi a nossa última aula do livro. Na próxima aula a gente tem revisão. Eu quero muito que vocês não pulem esse exercício, façam esse exercício de tag, tá? Porque é o tipo de coisa que a gente só aprende praticando.
Na próxima aula a gente tem a nossa revisão e eu vou dar as diquinhas para a prova. Claro que vocês sabem que eu não vou fazer essas pegadinhas com vocês, né? Botar coisa contracta para vocês ficarem na dúvida do que é. Se eu botar um would, eu vou colocar would, não vou colocar apóstrofo D. Se eu colocar um had, eu vou colocar had. Se eu colocar um is, eu vou colocar um is. Nem o will eu vou botar apóstrofo L não, que é para não complicar a galera. Não é difícil, mas tem que prestar atenção. Tem alguns detalhes a serem praticados. Alright? Cuidado com aquele slide lá dos auxiliares, eu acho que vai ser bem útil para vocês copiarem aquilo no caderno, quem não tem muita prática, para lembrar de verdade quais são os auxiliares. Já terminamos o capítulo. Eu não botei aqui a foto, esqueci de colocar, mas o nosso mapa de conceitos na página 314 é sobre as tag questions, ou question tag, tá? Acho que o próprio livro traz com os dois nomes. Então, o que a gente tem que lembrar? Frase afirmativa, tag negativa. Frase negativa, tag afirmativa. E aí vocês trocam aí, fazer sempre esse espelho. Alright, e os auxiliares. Já podemos fazer o SAI, não tem nenhum exercício para a próxima aula, façam o SAI. Não percam a revisão, que é a revisão, última revisão do ano. Oh, meu Deus, já chegou? Chegou, agora só no ensino médio agora. Boas aulas, a gente se vê na próxima aula que vai ser a nossa revisão. Bye, bye, guys!